Respondeu o deputado Labre que Vossa Excelência fez um juramento no início da sua oitiva, que não havia necessidade, porque a senhora aqui está como convidada. A partir do momento que a senhora fez o juramento, eu não estou dizendo que a senhora vai mentir, mas eu aconselho que só fale a verdade para evitar que haja um processo por quebra de decoro parlamentar por faltar a verdade. Então, é o seguinte, eu vou abrir aqui essa conversa de hoje, aproveitando esse tempo que eu tenho. Depois todo mundo vai entender o porquê. Eu vou abrir falando de um assunto que aparentemente não tem nada a ver, mas depois vai tudo se encaixar. Existe um transtorno que atinge mais ou menos 3 em cada 10 pessoas no mundo, que é diagnosticado como transtorno narcisista. Isso atinge mais ou menos 30% da população mundial. Basicamente, as características desse transtorno são pessoas cuja sua motivação existencial é se cercar de ser servida por outras pessoas. Elas não vivem pela motivação coletiva, elas não vivem pela motivação de comunidade, elas vivem para atender aos seus projetos pessoais existenciais. E para isso elas desenvolvem algumas habilidades, que é a capacidade de sedução, a capacidade de manipulação, e isso faz com que ela consiga ter ao entorno dela uma série de pessoas, e aí ela consegue conduzir, geralmente são líderes, são manipuladores, são narcisistas. Mas o que é importante dizer aqui é o seguinte: essa capacidade, esse transtorno, ele faz com que as pessoas tenham uma motivação sempre, no final de tudo, de benefício próprio, pessoal. Portanto, eu vi uma declaração, depois eu vou encaixar isso no final. Eu vi uma declaração da depoente se defendendo, dizendo que ela trabalha bastante. E mais uma vez eu percebo que isso se repete frequentemente aqui. Ela se defende do que não está sendo atacada e ataca o que não está sendo defendido. Nunca ninguém, todas as pessoas que eu conheço, ninguém nunca negou que a depoente, de fato, é uma pessoa muito dedicada, trabalha bastante, sempre foi. Até, de certo modo, tem uma grande competência naquilo que faz. Entretanto, a motivação não é exatamente o bem do presidente, o bem do governo. No final das contas, uma projeção pessoal e política. O que não chega a ser um crime, mas também desmonta essa ideia de que eu estou preocupado com o país, eu estou preocupado com que as coisas deem certo. Não, estou preocupado com que o meu projeto dê certo. Sobre um amigo que me antecedeu, mas o que fez várias intervenções, eu não vou citar o nome para não dar o direito de resposta, que tentou, de alguma forma, mencionar o presidente da República por não saber o que é Ancine. Eu gostaria de lembrar um amigo que, obviamente, que na estrutura do Estado é muito difícil que você tenha um gestor público que conheça todos os órgãos, isso é normal. Parlamentares que conheçam todas as leis, conheçam todas as legislações, dominem o regimento interno. É normal e é natural que as pessoas não saibam. Então, por exemplo, esse amigo, quando esteve aqui na reforma da Previdência, por várias vezes me chamou no canto e falou: meu amigo, o que é a BPC? E era uma pessoa que estava coordenando o trabalho de combate na reforma da Previdência, não sabia o que era a BPC. Então, beleza, isso é normal. Não saber não é crime. Então, isso é só para ficar registrado. Agora, em relação ao que eu vi na apresentação da depoente, da convidada, eu gostaria de deixar agora algumas perguntas para serem respondidas. A primeira, no finalzinho do ano passado, pouco antes da eleição, a senhora fez uma declaração pública em suas redes sociais de que uma grande revista teria recebido 600 milhões de reais para arrebentar com Jair Bolsonaro na campanha, para, enfim, assassinar a reputação dele. A senhora fez essa declaração textualmente nos seus vídeos, nas suas redes, e disse que, inclusive, isso seria revelado posteriormente. Esse assunto morreu, nunca mais ele foi tratado, não tivemos nenhuma evidência de que esse assunto teve prosseguimento. Então, eu gostaria de saber
da senhora, a primeira pergunta, se de fato aconteceu isso, se isso se transformou em um inquérito policial, se sim ou não, se ele se transformou, se a senhora poderia nos informar se esse inquérito, qual é o status desse inquérito no momento. Segunda questão, a senhora também, 2 dias antes da eleição, fez uma peça, fez uma chamada jornalística bombástica, praticamente aterrorizando a população brasileira e os eleitores. Inclusive, isso resvalou nas minhas redes, que eu tive que fazer uma contenção, dizendo que havia um hacker que ia contar tudo e que já tinha garantido que as eleições seriam fraudadas. E aquilo foi bomba, bomba, bomba. Eu conheço o hacker. Esse hacker vai mostrar que ele vai fraudar as eleições. E eu vou mostrar para vocês quem é um hacker. E aquilo foi... A única coisa que aquilo produziu foi likes e ampliação dos seus seguidores. Porque, no final das contas, as eleições passaram, esse hacker não foi apresentado e nós não sabemos até hoje o número desse inquérito, para que lado isso foi parar. Então, são 2 situações... e que a gente pode chamar, poderíamos chamar hoje, já que nós não temos um resultado disso, poderíamos chamar de fake news, porque nada se comprovou. Nada se comprovou. Então, sim, podemos já dizer que a senhora já praticou 2 fake news. Quando a senhora começou a sua apresentação, a senhora tratou de mostrar alguns gráficos. O primeiro foi foi uma simulação do globo terrestre, uma série de pontos, aqueles gráficos de uma bolha, com uma tentativa de tentar enriquecer o argumento, como se aquilo fosse uma comprovação cabal de que existe uma estrutura montada para atacar pessoas. Aquilo ali é um mapeamento de rede que vários softwares e apps na internet demonstram aquilo. Aquilo são softwares de rastreamento e que eles mostram estatísticas de forma gráfica. Então, assim, eu posso dizer para todos vocês aqui, como alguém que sabe razoavelmente o que está falando, aquilo não quer dizer nada. Aquilo não quer dizer nada. É só encheção de linguiça. Uma outra pergunta. Como a senhora e as pessoas que afirmam aqui insistentemente que existem robôs, e eu estou procurando esse tal desses robôs, por que vocês conseguem afirmar que existem robôs e as empresas, o Twitter, o Facebook, o YouTube, seja lá quem for, todas essas empresas que têm algoritmos ultra complexos, que tem gerentes, que tem coordenadores, que tem administradores de todo o sistema de TI deles, de fluxo de informação de dados, PhDs, os caras no mais alto nível de inteligência, os caras com QI acima de 130, que controlam essas redes, eles não conseguem conter esses robôs, não conseguem identificar, mas aqui os peritos que vocês apresentam, eles conseguem assim, por achismo, por analogia, por ligação de dados subjetivos, montam uma ideia de que existem robôs. Então, eu gostaria de saber, baseado em que tecnicamente e materialmente vocês conseguem enxergar robôs, e se vocês que não são de dentro da estrutura da administração dessas redes sociais conseguem enxergar, por que as redes sociais e os seus administradores não conseguem enxergá-los e derrubá-los imediatamente? Por que os algoritmos não conseguem fazer isso? Mas vocês aqui, nós da política, conseguimos. Então, para mim, essas afirmações de que nós temos um monte de robô não passam de ilações. Porque, na verdade, a gente desconfia de que algumas rotinas são feitas por programadores, mas aí você dizer que se existe uma estrutura de robô montada, até agora eu não vi uma evidência aqui técnica que diga assim, a linha de instrução é essa, o programa é descarregado desse jeito, ele entra com esse fluxo. Se botar um técnico aqui provando isso, a gente pode reavaliar. A pergunta que eu faço também para depoente, gostaria que a senhora anotasse e respondesse depois, e aí vale o juramento. A senhora nunca, em toda a sua vida, nas redes sociais, nunca usou uma ferramenta, é uma pergunta, nenhuma ferramenta de impulsionamento, nenhuma ferramenta de alavancagem, nenhuma ferramenta que está disponível no mercado, legalmente, tá? Existem várias. A senhora nunca usou nada disso. Tudo que a senhora tem hoje de seguidores foi 100% orgânico. A senhora pode afirmar e provar isso, se nós precisarmos levantar essa informação. Então, anota essa pergunta. Eu quero que a senhora responda. É uma pergunta binária. É sim ou não? É 100% orgânico? Beleza? Como é que a senhora pode provar, depoente, que um disparo de robô custa 20 mil?
Como é que eu posso ter certeza que a senhora está me falando a verdade? Que materialidade a senhora tem? A senhora tem fontes? A senhora perguntou? A senhora gravou alguma transação? A senhora acompanhou alguma transação financeira? A senhora viu alguém recebendo um boleto? A senhora viu uma transferência sendo feita? A senhora transacionou alguma coisa que prove que alguém paga 20 mil e recebe um disparo de robôs? Então, se isso não conseguir ter materialidade aqui para ser demonstrado, também é só ilação. Então fica aí a pergunta para ver se a senhora consegue demonstrar isso. Mais uma pergunta que eu acho importante. Baseado em quê? Com que dados técnicos, linha de instrução, você está demonstrado, se consegue comprovar que existe 1,4 milhão de robôs na rede do Aliança, na rede do presidente Jair Bolsonaro. Dizer que tem 1,4 milhão porque um perito da Universidade de Cambridge estudou, isso não quer dizer nada. Eu quero uma prova cabal, material de que existem 1,4 milhão de robôs. Então, gostaria de saber qual é a prova. Estudo de achismo não vale. A senhora critica, dona depoente, os certificadoras digitais, mas isso passou a ser uma preocupação para a senhora a partir do momento em que o Aliança conseguiu obter a possibilidade de fazer coleta de assinaturas biométricas. Então, agora, as certificadoras digitais passaram a ser suspeitas, mas ontem elas não eram. Eu gostaria de saber por que agora elas são. Uma vez que elas têm fé pública, todos os critérios que são exigidos para que uma certificadora digital possa operar, eles são cumpridos, então estão dentro da lei. E aí, mesmo sem saber como vai ser a maneira de coletar, a senhora já se antecipou em dizer que as certificadoras são suspeitas. Então, eu quero perguntar à senhora, isso é uma tentativa de enfraquecer a campanha que será feita para a criação do novo partido, sim ou não? Mais uma pergunta, com base em qual evidência técnica a senhora afirma que o Aliança já tem 40 mil robôs? Mais uma pergunta. A senhora declarou aqui que a página Ódio do Bem é um perfil falso e a página Isentões é um perfil falso. Eu não reconheço como perfil falso, é um perfil de sátira, é um perfil que pode até ser que cometa calúnia e difamação, como vários outros que a senhora demonstrou aqui. Todos os que cometem calúnia e difamação, já temos amparo jurídico para ser resolvido. É bom que eu abra uma parêntese de novo, presidente, sabe por quê? Porque isso é uma CPI para apurar notícia falsa. Não é CPI para apurar calúnia, injúria e difamação. Essa CPI não precisa. E o que eu vi da demonstração da depoente foi demonstração legítima em muitos casos, porque é inadmissível atacar a pessoa dela, a questão pessoal. Inadmissível. Por mais que eu tenha todos os problemas com ela. Jamais eu reproduziria um apelido daquele que foi utilizado de um animal para ela. Agora, o que a senhora demonstrou aqui foi apenas calúnia, difamação e injúria. Eu não vi nada de fake news. Então, o Ódio do Bem e a Isentões são páginas de sátira e que eventualmente podem cometer crimes e que tem que pagar pelos crimes. Eu só tenho 4 minutos. Mais uma coisa para finalizar. A senhora, em muitos momentos, se aplicando ao que eu falei lá no início, da questão do transtorno narcisista, ele se revela nesses momentos. Que uma característica fundamental é a pessoa que sempre, em 100% dos casos, conjuga o verbo na primeira pessoa do singular. Eu fiz, eu resolvi, eu falei, eu chamei. E várias vezes, nesse caso da saída do governo, e também quando disse que praticamente foi ela que deu a eleição para o Jair, porque ela chegou e apoiou. Eu queria apenas dizer que é o seguinte, infelizmente, é um caso como esse transtorno que eu falei, e acho que a solução é muito difícil. Vou encerrar, 30 segundinhos. É uma solução difícil, gostaria que ela tenha competência, mas infelizmente a conduta levou ela a essa condição. Hoje ela está aqui como convidada, mas de fato a maior parte dos problemas que a depoente, que essa senhora está passando, é por conta do seu comportamento, não é por conta de perseguição, e que as pessoas perceberam isso, o eleitorado percebeu, e nunca é tarde para mudar quando se quer. Muito obrigado, senhor. Eu queria aproveitar, nobre deputado, antes de Vossa Excelência responder, o deputado Labre,
que Vossa Excelência fez um juramento no início da sua oitiva, que não havia necessidade, porque a senhora aqui está como convidada. A partir do momento que a senhora fez o juramento, eu não estou dizendo que a senhora vai mentir, mas eu aconselho que só fale a verdade para evitar que haja um processo por quebra de decoro parlamentar por faltar a verdade. Não precisa, presidente. Eu estou imbuída para falar a verdade. Só uma informação aqui, para que vocês saibam. A hashtag que foi criada enquanto eu estava aqui na CPI, Joyce Traidora, os robôs estão disparando foi de 0 a 600 tweets por minuto. Então, a cada minuto, eles disparam 600 tweets. Cada minuto, e retweetam, né? Então, o levantamento está sendo feito também. Vamos lá. É interessante que a gente tem até terapia, né? Diagnóstico de terapeuta aqui na CPI. Achei interessante. Eu não vou responder essa bobagem, esse bobajal todo de transtorno, sei lá das quantas, né? Vamos nos fatos. Em relação à informação dita, a primeira pergunta, final do ano passado uma grande revista ganhou 600 milhões. Primeiro, não foi uma grande revista, eu disse que foi um grupo de comunicação que houve uma reunião, eu falo tintim por tintim nos vídeos que eu fiz, que houve uma reunião em São Paulo com um grupo de pessoas e gente ligada a partidos políticos e que houve essa proposta, né, para que esse grupo de comunicação ficasse na linha de ataque. O valor seria esse e o pagamento um pouco em espécie e o restante, como é muito dinheiro, em Bitcoin, que também é mais complicado de rastrear. Por óbvio que eu deixei muito claro e me coloquei à disposição de quaisquer que quisessem eventualmente tomar meu depoimento. Se aventou um monte de coisa, né, que foi revista A, B ou C. E o negócio, por óbvio, também foi desfeito, porque correu como um rastilho de pólvora, né? Eu, como responsável pela notícia e por uma informação tão grave quanto essa, não podia ficar calada. Ponto. Segunda pergunta. Dias antes da eleição, a senhora disse que tinha um hacker e que conhece o hacker não foi apresentado. O deputado tinha que fazer a lição de casa um pouquinho melhor, porque o hacker foi apresentado no outro dia. E o senhor pode ver o vídeo. O vídeo está aí, clara, obviamente, né, sob a condição de sigilo. E mais do que dizer que poderia haver uma mudança de rotina nos servidores, no caso das urnas, todo mundo se lembra que a gente estava no período de muita ebulição, né? A alteração de rotina, ele disse, eu sei quem faz, eu sei aonde está, né? E eu cheguei a falar sobre isso com o presidente da República à época. E até ele falou, mas a gente está aqui em primeiro lugar, você sabe que se você divulgar essa informação, não vai ter problema, não vão questionar a minha eleição. Eu falei, é uma informação muito grave, então eu tenho que divulgar, e eu divulguei. E entrevistei esse hacker. Inclusive, à época, no dia da eleição, alguns técnicos, segundo me informaram, o próprio deputado Celso Russomano, pessoas do Palácio, alguns técnicos em TI acompanharam toda a operação dentro do TSE para garantir a lisura das eleições. Então, pode perguntar ao deputado Celso Russomano, que tem peritos que trabalham com ele nessa área também. Tá? Como as empresas, como o Twitter e outras empresas, não conseguem identificar? Bom, qualquer um de vocês que converse com qualquer perito da área digital, ou qualquer hacker, ou qualquer um que entenda disso aqui, sabe que existem robôs, por óbvio. O papel do Twitter e de outras plataformas não é necessariamente ficar investigando isso. Se fosse uma coisa feita por amadores, nós não teríamos tantos robôs nas redes sociais. O algoritmo trabalha automaticamente, é só botar no algoritmo que ele trabalha automático e derruba. Por favor, deputado, é óbvio que isso é feito, né, de maneira muito profissional e não de maneira amadora. E creio eu que um dos papéis dessa comissão é justamente chegar à verdade, é para isso que estamos aqui, né? Ferramentas de impulsionamento, já usou? Olha, as minhas redes, né,
Eu sou da época do Orkut ainda. Né? Eu tinha o Orkut, tinha o blog, aí veio o Facebook, fiz o Facebook. Na época da campanha, foram feitos alguns poucos impulsionamentos declarados à Justiça Eleitoral. E depois que eu tinha mais de 1 milhão e tanto de seguidores já no Facebook, nós testamos algumas vezes fazer, tipo 3, 4 vezes, eu não vou me recordar quantas vezes, fazer o impulsionamento, mas não dá resultado para mim, porque o meu seguidor é orgânico. Então é uma idiotice gastar dinheiro com isso. É simples assim, é matemático. Quantas vezes foram feitas? Sei lá, meia dúzia, 3, 4, não sei. Mas nunca foi um hábito, porque eu já tinha um número grande de seguidores. Eu acredito que o impulsionamento possa ser feito só no Facebook, eu não sei se pode fazer em outras ferramentas, mas especificamente no Facebook. Vejam, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores no YouTube, então são, aí tem o Facebook, aí tem o Instagram e tem o Twitter, tá? Então, é isso, deputado. Mas eu também coloco à disposição. Se quiser vasculhar as minhas redes, tá, inclusive para a CPI, tá em absoluta disposição. Como saber que a transação custa 20 mil? Pura e simplesmente porque esses técnicos, esses peritos, combatem exatamente isso. Eles sabem das informações. É gente que foi da polícia, que faz esse tipo de perícia técnica. Esse não é um número que se tira do além, né? Por que a certificadora é suspeita? Eu não disse que é. Eu disse que há um risco. Que pelo volume de robôs que nós estamos monitorando, que nós temos que ter um compromisso claro com o processo democrático para que nós possamos, crie-se partido A, B ou C, aí pouco me importa, mas para que seja dentro das regras legais. Existe lei eleitoral, ela tem que ser cumprida. E o TSE, ela deu uma autorização, mas não regulamentou. Então, eu acredito, deputado, que o senhor também não gostaria que houvesse qualquer tipo de fraude na criação de quaisquer partido. Seja o que o senhor vai migrar ou seja de outra ideologia. Nós queremos que a coisa seja feita, com luzes sobre ela. Não vejo problema em que se monitore isso de maneira absolutamente legal. Aí o deputado disse, ela disse que ela deu a eleição para o Jair, porque eu não disse isso, deputado. O que eu disse é que eu trabalhei, e muito, o senhor falou até que eu falo que trabalho muito, eu trabalho muito mesmo. É um problema. Eu preciso até aprender a trabalhar menos. Eu nunca disse que eu dei a eleição ao Jair. O que eu já disse algumas vezes, isso é fato, é que quando eu entrei na campanha dele como mulher, e nós tínhamos levantamentos, caros deputados e senadores, de qual era a visão que as mulheres tinham em relação ao presidente. E a visão era muito pesada. Chegou a ponto de algumas regiões do Nordeste a rejeição ser de 78%. Isso são informações de monitoramentos que a própria campanha fazia. Então, eu tentei concentrar muito a campanha com mulheres. Eu fiz campanha em tudo que é canto. Vocês vão ver viagem minha. Depois que aconteceu aquela fatalidade do maluco lá do Adélio, eu viajei com o Mourão, a gente tocou a campanha no Paraná, porque eu nasci no Paraná. Então, eu nunca disse que eu dei a eleição ao presidente, isso é uma falácia. Quem deu a eleição ao presidente foi o povo brasileiro. E todos nós, mais ou menos, alguns mais, outros menos, ajudamos nesse processo. Alguns foram mais ajudados, outros ajudaram mais. Eu concorri num estado em que eu disputei o voto com o filho do presidente da República, o deputado Márcio Labre. Eu fiz campanha ininterruptamente para o presidente, e isso é público. Isso está claro e notório. Por óbvio, que o presidente conta com o meu respeito, eu sei, e eu conto com o respeito dele, apesar dessas rusgas. Eu me engajei de corpo e alma. Eu posso lhe passar vídeos em Minas, no Nordeste, no sul do país, em São Paulo. O que eu estou dizendo não são ilações, são fatos. Simples fatos. Então, é isso. Presidente, só uma pequena questão de ordem, senhor presidente. Pequena. Então, deputado Ivan Valente, pelo PSOL. Obrigado. Acho que eu respondi tudo, deputado. Se houver mais alguma dúvida, eu posso responder depois, pessoalmente. Com a palavra, deputado Ivan. Deputados, relatora,
deputada Joyce. Deputada, é com grande pesar que eu venho aqui hoje para falar a respeito de toda essa situação que Vossa Excelência traz sobre fake news, gabinete de ódio. Vossa Excelência sabe muito bem disso, que tinha uma grande admiração por Vossa Excelência. Contudo, no momento em que nós vemos que o governo está sendo atacado, tantas mentiras estão sendo propagadas e Vossa Excelência, com alguns deputados do PSL, com Frota, deputados de oposição se unindo, aquele ditado, né? Ninguém solta a mão de ninguém contra o governo, isso não dá para deixar passar batido. E já que o Frota falou que é fake news, o que meu amigo Felipe Barros disse, eu queria saber se isso aqui também é fake news. Raquel Sherazade processa Alexandre Frota por ter sido comparada a prostituta pelo deputado. Está no Diário do Centro do Mundo. Quer que eu responda agora? Está no Diário... Não. Depois Vossa Excelência... Não, vai ter direito de resposta. Tá bom. Está no Diário do Centro do Mundo. Pode ser que seja fake news, mas aí a gente convoca aqui. Porque, inclusive, eu já sofri fake news por parte do Diário do Centro do Mundo. Mas estou olhando o que está aqui na imprensa. É fake news? Então depois ele prove isso. Foi dito aqui por um senador, se não me engano, o Rogério Carvalho, que o que está sendo arquitetado aqui pelo governo, por esses milicianos, é uma organização fascista. E aí foi citado ali todo o PowerPoint da Joyce. Engraçado que aí ele disse que é aquela coisa do linchamento virtual, perfis fakes, mas engraçado que o que está sendo até meio criticado pelos parlamentares de oposição, falando que o que há dentro do Planalto é uma milícia virtual que caça seus opositores, caça aqueles que não concordam com a sua opinião política, é o que era feito pelo PT em outros governos. Aqui, ó. Folha de São Paulo, 2011. PT treina patrulha virtual para atuar em redes sociais. Militantes usarão rede para rebater reportagens negativas contra o partido. A sigla vai editar manual do tuiteiro petista para ensinar afiliados a fazer propaganda e espalhar mensagens na internet. Aqui fala até de guerrilha virtual. Bom, o PT fazia isso e pagava com recurso público. Engraçado que teve até um mensalinho do Twitter. Um mensalinho do Twitter. E naquela época não houve aqui esse teatro de CPMI de fake news em que só querem atacar o governo. E, lamentavelmente, pessoas que antes fizeram parte, agora se juntam à oposição. A deputada Lídice da Mata disse que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade. Não só ela, outros parlamentares disseram que o que foi dito aqui hoje é de extrema gravidade. Realmente é de extrema gravidade. É de extrema gravidade se não houver provas para o que foi dito. E, lamentavelmente, a deputada não veio como convocada, veio como convidada, porque tudo que ela trouxe aqui hoje, muitas coisas, na verdade, não se remetem às fake news, mas essa questão da ABIN, do Carlos Bolsonaro, são questões que realmente devem ser investigadas e, caso não tenha lastro, não tenha provas, isso deve ter o seu destino legal, um destino judicial, até porque a deputada aqui não está como deputada, mas como convidada da CPMI. E é curioso como todo ataque agora é apontado como robô, né? A gente está numa CPMI de fake news, só que a gente não vê aqui nada com relação a fake news. Uma ou outra que é levantada aqui, mas o cerne principal são ataques virtuais. Ataques virtuais que ocorrem tanto da oposição quanto daqueles que são adeptos do governo. É o tempo inteiro falando de ataques virtuais. E, obviamente, que existem ataques virtuais que devem ser coibidos, reprimidos, porque já parte para calúnia, para difamação, para injúria, para crimes contra a honra, e isso deve ser responsabilizado penalmente, por isso há esses tipos legais no Código Penal, mas também há aqueles em que nada mais é do que a liberdade de expressão, a liberdade de associação de pessoas que
se mobilizam numa democracia em que a internet acabou democratizando efetivamente a política e cobram dos agentes públicos, dos agentes políticos, fazendo críticas, fazendo memes. E qual o problema de fazer memes? Ou nós vamos agora partir para o campo da esquerda, o campo do Lula, e querer regulamentar as redes sociais. O meme, todos já passamos por isso, somos figuras públicas, estamos submetidos a isso. Não vejo problema algum. Óbvio que os excessos com relação a questões de ofensas criminais, questões de calúnia, difamação, aí sim devem ser responsabilizadas judicialmente. Mas é curioso como que todo mundo agora virou robô. Tem tweet da deputada em que bate 17 mil curtidas. Por exemplo, tem um aqui, ó. A esquerda raivosa e os bonecos de ventrílocos estão em polvorosa por causa da decisão do governo Jair Bolsonaro de autorizar as comemorações devidas ao março de 64. Podem berrar, o choro é livre e graças aos militares, o Brasil também é. 17.100 curtidas. Quantos robôs, né? Quantos robôs? Se vocês olharem agora as redes sociais dela, o tweet dela dá 700, 800 curtidas. Será que os robôs, então, trocaram de lado? Será que não são pessoas que gostavam da posição política da deputada, por ela ser alguém que levantava a bandeira do governo Bolsonaro, alguém que levantava a bandeira Bolsonaro, e agora, por ter trocado de lado, agora perdeu seus seguidores, perdeu a quantidade de curtidas. E aí também... Bom, eu também recentemente fui atacado, né, já que todos falam aqui dos ataques nas redes sociais, em que são grupos organizados que começam a fazer disparos em massa e começam a atacar. Eu recentemente fui atacado, passo o tempo inteiro sobre isso, com relação a isso. Passei com mais de 40 libertários me atacando no meu tweet. A única coisa que eu fiz foi bloqueá-los. Bloquear. Resolveu o problema. Só que, hoje, como a deputada quer atacar o governo, quer arrumar uma justificativa por ter pulado do barco, pulado de lado, agora tem que judicializar, tem que vir fazer essa participação na CPMI, que é uma demonstração de traição com o governo. Os ataques que ultrapassam a legalidade, eles sim devem ser coibidos na lei. Devem ser coibidos na lei. Sou solidário quando Vossa Excelência recebe algum ataque, como alguns que foram demonstrados ali, que não são fake news, mas são ataques. Ataques contra a honra. Ataques que começam a atacar sua honra e, obviamente, como uma mulher, uma mãe, tem realmente algo que não poderia ser atingido porque seus filhos estão vendo isso e sofrem da mesma forma. E da mesma forma eu me solidarizo por conta de um apelido que eu tenho certeza que Vossa Excelência não gosta, que é o Peppa Pig. E eu tenho certeza que Vossa Excelência não sabe quem colocou esse apelido em Vossa Excelência. Quem colocou foi um blog chamado Jacaré de Tanga. E a senhora sabe de quem que é esse blog? É de alguém que está aqui conosco e hoje é seu amigo solidário e fala que tanto que está do seu lado e parabeniza pela sua atuação. Foi essa pessoa que hoje é seu aliado e te colocou esse apelido. Falaram também do dinheiro público. O dinheiro público que é utilizado para financiar a milícia digital e atacar os aliados, aqueles que são contrários aos aliados do presidente. Falaram que parece que existem cargos que são utilizados exclusivamente para fazer ataques. Como tivesse alguém que você paga lá um subsídio mensal, que o único trabalho dele é fazer ataques e fake news na internet. Esquecendo que esses que são nossos cargos comissionados também têm uma vida. Eles têm uma vida, eles têm perfis, e eles têm todo o direito de fazer perfis também de memes. Isso não é nenhum crime.
Ou então, agora, a partir de agora, todos aqueles que forem assessores de deputados não podem ter mais redes sociais. Mas, já que foram para esse lado do dinheiro público, o Frota, recentemente, ele fez um ataque no Twitter, uma enquete, em que ele questionava se o Adélio, na tentativa de assassinato do Jair Bolsonaro, presidente Jair Bolsonaro, naquela época deputado e candidato à presidência, se ele tinha sido incompetente ou distraído. Bom, seu dinheiro público para fazer ataques à honra do presidente da República, incitando apologia ao crime. Ataque? Aí pode. Nesse caso pode. É ataque. Fazendo uma apologia ao crime. E aí? Isso é muito tranquilo? Pois é, uma enquete. Vossa Excelência tem toda a razão. Vossa Excelência sempre tem a razão em tudo que faz. Faz ataques. Eu não vou responder a Vossa Excelência, não. Depois faz teu direito de resposta, mas eu não falo com pessoas que mudam de lado como mudam de camisa, não. Tá bom. Essa enquete fazia essa associação querendo comparar o Adélio como se fosse uma pessoa que cometeu um erro ao não matar o presidente da República. E mais, já que ia falar de dinheiro público, a deputada não respondeu a pergunta sobre a Folha de São Paulo, que diz que a deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Ex-líder gasta verba parlamentar com empresa que gerencia redes com ataques adversários. Fábio Zanini, se for fake news, vamos convocá-lo então. Bom, para concluir, deputada, eu digo que eu realmente fico muito triste de estar aqui, porque tinha uma admiração muito grande por Vossa Excelência, sempre deixei isso muito claro, não a conhecia pessoalmente antes da eleição. Muitas pessoas até me questionavam, eu via muitas pessoas criticando Vossa Excelência, alguns até que estão aqui hoje são solidários, que dão as mãos para Vossa Excelência, como se fossem seus maiores aliados, te criticavam, falavam do seu ego, falavam da sua soberba, e eu nunca critiquei. Sempre disse que eu tinha uma dívida de gratidão. Por quê? Diferentemente de Vossa Excelência, eu sou uma pessoa que levo sempre lealdade e gratidão no meu coração. Em nome de... E eu sou muito grato por você ter pedido votos para mim como deputado federal, não sem me conhecer, no Rio de Janeiro. Mas Vossa Excelência está sendo muito ingrata com o governo, muito ingrata com o presidente Jair Bolsonaro, e eu tenho certeza que o futuro mostrará quem é quem, as urnas vão te mostrar quem é quem, e eu tenho certeza que a sua eleição pode não estar comprometida porque tem milhões de seguidores, né? Mas o seu prestígio do lado daqueles que estão do lado de Jair Bolsonaro, que pensam pela fidelidade, pela lealdade, não pensarão boas questões a seu respeito. E pode ter certeza que a política perdoa até a traição, mas não perdoa o traidor. Eu queria muito poder não estar aqui falando contigo. Eu relutei demais para algum dia vir falar com Vossa Excelência, sempre disse isso. Mas a traição que Vossa Excelência e outros deputados estão fazendo com Jair Bolsonaro, com o governo, é imperdoável. Obrigado. Presidente, tenho direito de resposta, fui citado 3 vezes. Se Vossa Excelência foi citado, o direito será concedido como a qualquer um que for citado. Muito obrigado. Aqui nesse plenário. Presidente,